pessoal, tudo bem com vocês? Então, capítulo 15 da série Matemática Superior, mais uma aula de teoria dos números, certo? Dessa vez, um pedido do nosso amigo Rafael Lima Gomes. E o Rafael pediu o seguinte: Diego, faz um vídeo explicando os métodos de indução matemática. Certo? Então, nesse vídeo, vamos satisfazer esse pedido do Rafael e vamos falar sobre indução matemática. Então, vou fazer isso em dois vídeos, certo? Um vídeo mais teórico e um vídeo com mais prática. Então, o princípio de indução matemática, pessoal, a gente pode pensar nele da seguinte forma. Imagina que você tem uma sequência de dominós enfileirados, certo? Entre aspas, um atrás do outro. De tal forma que esse dominó, essa cadeia de dominós, essa fila de dominós é infinita. Tem infinitos dominós. De tal forma que quando você derruba um dominó, isso garante que o dominó seguinte vai cair. Então a pergunta é, o que acontece quando você derruba o primeiro dominó? Certo? Então, intuitivamente, pessoal, se você derruba um dominó e isso garante, se eles estão a uma distância, tal, que a queda de um implica na queda do sucessor, isso implica que todos os dominós vão cair. Ah, Diego, mas existem infinitos dominós. Existem, certo? Mas a gente está num tempo infinito, isso implicaria que infinitos iam cair. Certo? Todos iam cair, na verdade. Ok? Então essa é a ideia da indução matemática. A indução matemática, essa aula de hoje a gente vai ver ela, a primeira forma dela, é um princípio que garante que a gente consegue provar uma propriedade para todos os naturais, ou então para uma quantidade infinita deles, para todos naturais suficientemente grande, por exemplo. E esse é o que a gente chama de princípio de indução matemática. Certo? Carinhosamente chamado de PIM. E o que é que diz o princípio? Diz o seguinte, vou colocar ele numa forma aqui, tem várias formas, certo, pessoal? Vou colocar na forma que eu mais gosto aqui, que é a seguinte. Seja S um subconjuntos naturais, tal que ele satisfaz duas condições. Primeira condição, condição 1, o 1 está dentro dele. Segunda condição, se o K está dentro dele, então o K mais 1 também está no conjunto. Logo, se essas duas condições são satisfeitas, o S é o conjunto de todos os números naturais. Certo, pessoal? Então a gente pode parafrasear isso aqui de outra forma, que é o seguinte. Você tem uma propriedade que vale para números naturais. Se 1 satisfaz essa propriedade, e toda vida que o K satisfaz essa propriedade, o K mais 1 também satisfaz essa propriedade, então essa propriedade é satisfeita por todos os números naturais. E eu posso trocar 1 aqui por qualquer elemento, um elemento A, por exemplo. Se o A satisfaz a propriedade e o K satisfaz a propriedade, implica que o K mais 1 satisfaz a propriedade, então o S contém todos os números naturais maiores ou iguais que A. Certo? Então essa é a primeira forma, ou chamada também de forma fraca, do princípio de indução matemática. Ok? Então vamos provar esse princípio aí, né? Então a prova é usando o princípio da subordinação. Então, eu quero provar que o S é igual a N. Então suponha que o S é diferente do N. Então, se o S é diferente do N, é porque existem elementos que estão em N e não estão em S. Então, o conjunto, vou definir o conjunto de diferença, chamar de S', N menos S, ou seja, os elementos naturais que não estão em S, esse conjunto é não vazio, porque a gente está supondo, por absurdo, pessoal, quem não viu, veja o vídeo lá de demonstrações por absurdo, eu estou supondo por absurdo que S é diferente dos naturais. Então implica que o S' é não vazio. Só que o S', mas o S' é um subconjunto dos naturais, porque eles são os naturais menos um outro conjunto. Então, como ele é um subconjunto naturais e é não vazio, então, pelo princípio da subordinação, também tem a aula aí, pessoal, certo? Lá em Histórias Interessantes. Então, pelo princípio da subordinação, existe um N0, que é o menor elemento de S'. Então, o menor elemento que está em N e não está em S. Primeira coisa que você tem que perceber aqui, né, observe
que o N0 não pode ser 1. Por que o N0 não pode ser 1? Porque o 1 está em S. E o S' é o complementar de S nos naturais. Então, 1 não pode estar em S em S'. Então, N0 é diferente de 1, pois o 1 não pertence a S'. Certo? Daí, nós temos o seguinte. N0 menos 1 não pode estar em S'. Por quê, pessoal? Porque N0 é o menor elemento de S'. Então, N0 menos 1 é menor que o menor elemento de S'. Então, N0 menos 1 não pode estar em S'. Mas se ele não está em S', ele tem que estar no complementar de S' dentro dos naturais. Logo, o N0 menos 1 pertence a S. Mas, daí, pela propriedade I2, se um elemento está em S, o sucessor dele está em S. Então, se N0 menos 1 está em S, por I2, N0 menos 1 mais 1 está em S. Só que N0 menos 1 mais 1 é o N0. Então, N0 está em S e N0 está em S', o que é um absurdo. Absurdo em quê? Em supor que S' é diferenças naturais. Portanto, S é igual ao conjunto dos números naturais. E como é que a gente usa isso, pessoal? Certo? Então, esse é o princípio de indução, essa demonstração, certo? E o mais interessante é saber aplicar. Então, eu vou fazer esse finalzinho da aula aqui e mais uma próxima aula com aplicações de indução. Então, dá para provar várias coisas interessantes. Primeiro, conseguimos provar identidades. Então, vou botar aqui como problema 1. Prove que 1 mais a soma dos n primeiros números naturais é igual a n mais 1 sobre 2 para todo n maior ou igual que 1. Ou seja, pessoal, eu quero provar que essa propriedade é satisfeita por todos os naturais. Então, princípio de indução matemática. Eu vou provar, certo? Esse primeiro aqui, ó, I1 é chamado de base de indução, BI, base de indução. I2, se K está em S, é chamado de hipótese de indução, ou seja, a gente está supondo que isso é verdade. E K mais 1 pertence a S, é a nossa tese de indução, certo? Quem não viu o que é hipótese e o que é tese, certo? Então, hipótese é o que a gente pode usar e tese é o que a gente quer provar. Tem a aula sobre isso aí também, viu, pessoal? Ok? Então, vamos provar isso aqui. Então, a prova disso se faz da seguinte forma. Primeiro eu quero provar, eu vou fazer do jeito do princípio que a gente enunciou, certo? Então, defina S, o conjunto de todos os números naturais, tais que 1 mais até n é igual a n mais 1 sobre 2. Ou seja, S é o conjunto de todos os naturais que satisfazem a propriedade que eu quero. E o que eu quero provar? Eu quero provar que o S é igual ao conjunto dos naturais, ou seja, todo natural está em S. Certo? Então, para isso, vou usar o princípio de indução matemática. Então, o que eu chamo de I1, a base de indução, é provar que 1 está em S. Olha só, provar que 1 está em S é provar que 1 satisfaz essa igualdade. Então, o lado direito, quando eu somo de 1 até 1, é só 1. E do lado esquerdo. E do lado direito, quando eu pego 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, isso aqui é 1 vezes 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, 1 é igual a 1. Isso implica que 1 está em S. Agora eu vou supor, vou provar o I2, que é a minha hipótese de indução. Vou supor que o K está em S, um certo K está em S. Ou seja, supõe que, trocando N por K, que 1 mais até K é igual a K mais 1 sobre 2. Certo? Então, isso aqui é 1 mais até K igual a K mais 1 sobre 2. E minha tese de indução é que o K mais 1 também está em S. Então, isso aqui eu quero provar, né? O que significa isso? Que 1 mais, troco o N aqui por K mais 1. 1 mais até K mais 1, troco o N por K mais 1. Então, fica K mais 1 vezes K mais 1 mais 1, K mais 2 sobre 2.
E aí, pessoal, a gente tem que a hipótese de indução ela é verdadeira. Certo? É uma coisa que é sempre verdadeira. E a partir da hipótese, nós queremos provar a tese. Então, a tese é 1 mais, a soma vai até k mais 1. Nós queremos provar que isso aqui é igual a k mais 1 vezes k mais 2 sobre 2. Para provar isso, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que, de alguma forma, fazer aparecer minha hipótese de indução aqui. Mas minha hipótese de indução é a soma de 1 até k. E dentro da soma de 1 até k mais 1, aparece a soma de 1 até k. Porque isso aqui é 1 mais até k, essa parte aqui, mais k mais 1. É a soma dos k mais 1 primeiros números naturais. E isso aqui, pessoal, pela hipótese de indução, aqui, ó, hipótese de indução, isso aqui eu sei quanto é que é. É k mais 1 sobre 2, mais k mais 1. E agora eu somo duas frações aqui. Isso aqui é k mais 1, mais 2k mais 1 sobre 2. Que por sua vez posso colocar o k mais 1 em evidência, sobra k mais 2 sobre 2. Isso aqui era exatamente o que eu queria provar. Certo? Então, a prova está completa, porque isso aqui implica que o k mais 1 está em S. Então, o S satisfaz I1 e I2. Então, implica, pelo princípio de indução matemática, que o S é o conjunto de todos os naturais. Ou seja, todo número natural satisfaz 1 mais até n igual a n mais 1 sobre 2. É claro, pessoal, que aqui é a soma de termos do PA, todo mundo sabe usar a formulazinha da soma. Mas, por exemplo, para provar a fórmula da soma de termos do PA, você usa o princípio de indução matemática. Certo? Então espero que tenham gostado. Acho que a aula já foi muito longa. Vou deixar para uma próxima aula para falar um pouco mais sobre o princípio de indução. Espero que tenham gostado. Tem muita coisa bacana que a gente pode usar o princípio de indução para resolver, certo? É uma ferramenta muito poderosa para o matemático moderno, certo? Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e assistam de novo, certo? E podem fazer perguntas aí. Um grande abraço, compartilhe, certo? E até a próxima. Valeu!